Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Eliel, eu sou engenheiro civil e hoje nós vamos falar de estágio. Quando falamos de estágio, a gente divide a turma em duas classes de pessoas, podemos dizer assim. Aquelas pessoas que trabalham fora e aquelas pessoas que não têm um trabalho fixo, não têm um compromisso com nenhuma empresa, aquele compromisso de bater ponto todo dia, que tem mais tempo livre. Então, primeiro eu vou me dirigir a essas pessoas, ok? Se você está entrando na faculdade agora, ou está aí no primeiro, segundo, terceiro período, não perca tempo. Procure um estágio já. Ah, mas estágio só vai ser cobrado na faculdade, na grade, lá para o oitavo, nono, décimo período. Não interessa, entre no estágio já. Se você tem condições de tempo, procure um estágio. Você vai ser escravizado? Vai. Você vai ter que servir café? Vai. Você vai ser humilhado? Muitas vezes. Mas tudo isso, tenha certeza que vai agregar no seu conhecimento e na sua caminhada durante a faculdade. Muitos assuntos que você vai estudar no futuro, você já vai ter visto na prática. Então você vai saber direcionar os seus estudos. Você vai ter uma visão muito mais ampla do que aquelas pessoas que não fizeram o estágio ainda. E além disso, tem a questão dos contatos, né? Você vai conhecer pessoas da área, o que pode te abrir portas do futuro, e a experiência que vai contar muito para você. Então, uma dica preciosa para você que tem a disponibilidade de tempo, não perca esse tempo e já procure o seu estágio, mesmo que seja de graça, mesmo que seja sofrido, que seja longe da sua casa, faça um esforço, mas faça estágio. Todas essas dificuldades vão trazer coisas muito positivas para você. E eu digo isso porque eu vi de perto, na minha turma, pessoas que tinham condições de fazer esse estágio antes da metade da faculdade e acabou que fui procrastinando, deixando para cima da hora. Depois foi uma correria, foi mais difícil achar estágio. E teve outros bons exemplos que pegaram estágio aí no início da faculdade e criaram um certo vínculo. E teve gente que foi contratada pela empresa, né? Mesmo que a sua função lá seja auxiliar de servente, de ajudante de pedreiro, mas já é alguma coisa, né? Todo mundo tem que começar por algum lugar, ok? Então, você tem essa condição? Comente aí qual a sua dificuldade, se você tem essa disponibilidade para começar um estágio agora, ou se você não tem tempo, você trabalha muito e não sobra tempo para fazer estágio. Comente aí qual é a sua situação, porque eu quero saber. Talvez alguma coisa que não foi falada aqui, você tenha dúvida, pode perguntar aí que eu vou estar respondendo, beleza? Então agora eu quero me dirigir para aquela outra parte, outra classe de pessoas, são aquelas que não têm a disponibilidade de tempo, aqueles que trabalham o dia todo, ou que trabalham meio período, que seja, e tem aquelas pessoas que têm filhos também, compromete aí uma boa parte do seu tempo. Quais os exemplos que eu tenho dessas pessoas? Eu vou falar para vocês aquilo que eu vi de perto, que foi a minha turma. A partir do quinto período a gente já começa a se preocupar, porque no sétimo, se eu não me engano, no oitavo, a gente tem um estágio obrigatório 1. Então é necessário entregar, se eu não me engano, 180 horas de estágio. E é uma disciplina como qualquer outra. Se você não fizer, você toma dependência, tem que pagar de novo. É uma disciplina normal, como qualquer outra. Então a gente que trabalha, que não tem esse tempo para fazer estágio, a gente já começa a ficar preocupado. Então existem aquelas pessoas que conseguem ir além do limite. Eu não sei como essas pessoas faziam isso, mas tinha gente que trabalhava, fazia faculdade e ainda conseguia fazer estágio. Só não sei se elas conseguiam dormir, mas elas faziam isso e para algumas pessoas pode parecer loucura. Mas tem pessoas que dão conta e vai de cada um. Mas e no meu caso? O que aconteceu? Eu já entrei na faculdade e já estava trabalhando. Então eu não via nenhuma possibilidade de eu conseguir fazer um estágio. Na verdade, quando eu cheguei no quinto período, eu considerava a ideia de concluir todas as disciplinas, com exceção do estágio, até o 10º período. E aí ficar um período a mais para concluir os 2 estágios. E eu meio que cheguei a planejar isso. Mas quando chegou no 8º período, bateu uma ansiedade de terminar logo, sabe? E assim, eu me esforcei tanto para não dever nenhuma matéria, depois eu ia ter que ficar um semestre a mais na faculdade só por conta de estágio. Então assim, eu tirei essa possibilidade. Mas se você não tiver pressa, você não se preocupar em ficar um semestre a mais, ou se por causa de outras dependências você já vai ter que ficar um semestre a mais,
você pode prorrogar o seu estágio aí para um 11º ou 12º período. No meu caso, eu estava realmente já muito cansado, já querendo muito já concluir a faculdade. Então eu fiz essa correria aí para não ficar nenhum semestre a mais. Mas como eu disse, a partir do 5º período já fui considerando uma forma de sacrificar ainda mais o sono para poder fazer esse estágio, uma vez que eu teria que entregar no 8º período, eu teria que fazer o estágio de qualquer maneira. Mas eu fui deixando para depois, não é questão de procrastinação, é questão de lógica, não tinha como fazer. No 8º período, quando eu vi lá na minha grade, estágio obrigatório, eu falei, agora eu tenho que correr atrás, tenho que dar um jeito, tenho que fazer, não tem como. Então eu comecei a procurar estágio. Participei de um processo de uma empresa de projetos, passei na entrevista, mas geralmente nessa entrevista eles não te dão muitos detalhes, né? Depois que você passa, que você vai saber exatamente como é que funcionam as coisas lá. Como é que é na sua cidade? O pessoal consegue estágio remunerado? Porque aqui é quase impossível você encontrar um estágio remunerado. As empresas costumam pagar vale transporte, às vezes um auxílio pequeno ali só para você não te deixar mais pobre ainda, mas esses detalhes eles só passam depois que você passa no processo. Depois eu fui convidado para iniciar o estágio e a empresa não pagava gasolina, não tinha auxílio nenhum. Pelo que eu soube dos outros estagiários, você era cobrado da mesma forma que os funcionários, você fazia trabalhos grandiosos lá, trabalhos sérios de projeto. E é claro, isso seria excelente para o aprendizado, pela experiência e por tudo que eu falei no início do vídeo. Mas cara, eu trabalhava a noite toda. E aí quando eu fui parar para pensar, eu vou chegar em casa às 7 da manhã, vou tomar um café, tomar um banho, tenho que estar às 8 no estágio, né, fazer até meio-dia, e aí saio de lá meio-dia, quando eu chego em casa 1h da tarde, ali eu vou ter de 1h da tarde às 6, ou seja, vou ter 5 horas no dia para dormir, né, porque eu trabalhei à noite, é bom lembrar, e estudar quando houver necessidade, e fazendo engenharia sempre há necessidade, e fazer as outras coisas da vida, ou seja, eu não ia ter como dormir. Então eu achei aquilo impossível, eu ia gastar dinheiro para ficar doente. Decidi não entrar. Mais tarde surgiu uma vaga no DENIT. Para você que não sabe o que é DENIT, é Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Infraestrutura. Então, assim, é o sonho de todo estudante de engenharia fazer um estágio no DENIT. E eu pensei, talvez, por ser um órgão federal, talvez eles pagam bem o estagiário e eu posso considerar sair do meu emprego, mesmo que para ganhar um pouco menos, mas eu vou estar na área, né? Então eu estava realmente disposto a fazer esse sacrifício aí em prol do estágio. Então coloquei meu currículo, aí houve uma peneira nos currículos, eu fui classificado, depois houve uma entrevista, fui classificado também, e houve outra entrevista com o engenheiro responsável pelo departamento, e aí foi o processo final. Era eu e mais uma pessoa tentando essa vaga. E quando chegou nessa entrevista, ele começou a falar as atividades que eu teria, e eu achei fantástico, interessantíssimo. Eu teria que fiscalizar as obras, né, executadas pelas terceirizadas na rodovia, e o que pesou na minha escolha foi que eu conheço bem a rodovia, né? A rodovia que fica entre a cidade, minha cidade natal, e a cidade onde eu moro. Então eu conhecia bem a rodovia e exigiu habilitação também, enfim. Então quando ele descreveu as atividades, eu pensei, deve ser um salário mínimo, pelo menos. E aí eu já comecei a fazer contas, considerando abrir mão do meu trabalho, né, para ganhar esse salário mínimo que eu já estava crente que seria um salário mínimo. Já estava começando a fazer contas, eu falei, cara, vai valer a pena, porque é um trabalho muito bom, vou ter contato com muita gente, é um órgão federal, enfim, vai ser muito bom para o meu crescimento. E aí ele falou de tudo, e aí ele começou a falar das dificuldades, né? O dia que eu fosse para o trecho, eu não teria hora de voltar, talvez 7, 8 horas da noite, e então ele mesmo foi sincero e disse que teria dias que eu teria que perder aula. Eu já comecei a ficar um pouco desanimado, porque perder aula de engenharia não é bacana. Mas eu ia contornando essas situações no meu pensamento, ia pensando sempre pelo lado positivo. Cara, é o DENIT, né? É o estágio que eu precisava. E a última coisa que ele foi me falar foi do salário. E aí ele disse que seria R$500.
aquelas contas, eu apaguei mentalmente e fiz uma nova conta. Peraí, com R$500, ou eu moro debaixo de um teto ou eu como. Fiquei muito frustrado, recebi um e-mail para eu começar, já marcando a data de início, e eu tive que mandar um e-mail explicando que não era possível para mim, porque eu não poderia abrir mão do emprego para fazer esse estágio, porque o auxílio eu não iria conseguir me sustentar com esse auxílio. Enfim, acabei perdendo essa oportunidade, deve ter passado lá para o segundo colocado, e eu voltei para o meu trabalho normal. E como eu já estava no 8º período, eu tive que trancar a disciplina, não consegui fazer para fazer no período seguinte. Só que no período seguinte já seriam os 2 estágios, estágio 1 e estágio 2, já seriam 360 horas para entregar, fazer relatório, etc e tal. E eu ainda estava no mesmo emprego. Então como é que eu ia fazer? Então eu programei as minhas férias no serviço para encaixar com as férias da faculdade e aproveitar e fazer esse estágio. Então eu tinha um conhecido na minha cidade que é engenheiro civil, estava com algumas obrinhas, então eu fiz um estágio enquanto eu estava de férias lá. Mas claro, não foi a mesma coisa de fazer um estágio numa grande empresa, numa grande obra, na cidade onde eu estudo, né? E lá eu consegui fazer o estágio 1. E o estágio 2 eu já consegui fazer ali quase nos 45 do segundo tempo. É uma empresa que trabalha com corte e dobra de ferragem. E ele deu para aprender bastante coisa a respeito de fundações, de armação em geral. A empresa só trabalhava com isso. E o engenheiro me deu muitas noções a respeito do Eberic, que é o software que ele usa para dimensionar os elementos estruturais. E foi isso. Resumindo, para você que trabalha fixo, você tem 3 opções. Ou deixar de dormir para fazer um estágio e trabalhar ao mesmo tempo, ou fazer o que eu fiz, fazer correria nas férias para conseguir o seu estágio, ou você consegue um estágio bom que te pague razoavelmente para você abrir mão do seu emprego, se não for emprego na área, e passar a fazer esse estágio. Mas por que não juntar as duas coisas? Comece desde o início a procurar emprego na área. Como eu disse no início, mesmo que seja auxiliar de ninguém. E se você consegue um emprego na área, mesmo que para ganhar pouco, vai ser muito bom para você, porque o seu estágio está garantido e você vai adquirir a experiência que você precisa. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Me siga no Instagram, o link está aqui embaixo. Pode mandar mensagem no direct lá, eu respondo com o maior prazer. E curta o vídeo, se inscreva se você não for inscrito, ative o sininho aí para receber as notificações. E obrigado pela paciência, até a próxima. Valeu, tchau.